Boa noite, galera. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você está aqui? Vamos lá, vamos juntos compartilhar, e aprender com a palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, abra por favor, ou ligue a sua Bíblia, na segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos meditar nesse capítulo muito importante para nós, capítulo muito importante da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para você nessa noite alguns conselhos. 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, e nós vamos lendo alguns versículos aqui, fazendo alguns comentários. Se você encontrou, deixa a sua Bíblia aí aberta, ou deixe ligada. Olha aqui para mim, que eu quero fazer aqui algumas considerações antes da gente ler alguns versículos. Muitos de nós estamos vivendo uma estação nova. Muitos de nós estamos entrando ou saindo de um tempo novo. Saindo de um tempo velho e entrando num tempo novo. Se você está aqui e fala, não pastor, minha vida está seguindo normal, tranquilo, não mudou nada, eu continuo fazendo as mesmas coisas e o ano que vem provavelmente eu vou fazer as mesmas coisas. Show de bola, mas só pelo fato da gente estar chegando no final de um ano e entrando num ano novo, daqui a algumas semanas, já fala de um tempo novo, já fala de uma passagem. E nesse momento, quando nós estamos vivendo a expectativa de algumas coisas, o nosso coração às vezes fica temeroso, ansioso, ou ficamos olhando e pensando, o que vai ser daqui para frente? Se você terminou o ensino fundamental 2, se você terminou o ensino médio, está indo para uma universidade, se você quem sabe chegou no terceirão, e fala, o ano que vem eu vou ter que estudar muito, porque eu penso em prestar um vestibular e entrar numa universidade. Se você começou num trabalho novo, um curso novo, se você tem desejos de viver experiências novas, eu quero que você olhe muito atentamente essa palavra, porque aqui alguns conselhos de um pai na fé, que senta com o seu filho na fé, e transmite aqui conselhos importantíssimos. Você vai perceber que esse capítulo ele é muito relevante, porque é um caráter de atualidade muito grande aqui, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Meu objetivo nessa noite é deixar para você três conselhos para um tempo novo. Se você tem algumas expectativas dentro do teu coração por aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na tua vida, preste atenção nesses conselhos. A palavra começa dizendo assim, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levados por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens temente a Deus, ou melhor, são homens de mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Versículo 10. Mas você também tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, e Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores não irão, mas os
os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a fé e salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que os servos de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? Amo esse capítulo. Esse capítulo tem um caráter de atualidade. Você vai perceber daqui a pouquinho o quanto é relevante essa palavra para nós. Paulo aqui falando um pouquinho do que está acontecendo. Provavelmente, segundo a Timóteo, foi a sua última carta. Logo após Paulo ter escrito essa carta, Paulo foi julgado e sentenciado e martirizado por causa do seu compromisso com Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, é importante que você tenha essa visão. Ele estava sendo acusado de ser um criminoso. Qual era o crime que o apóstolo Paulo estava sendo acusado? Se vocês conhecem a história, vocês provavelmente já ouviram falar de um grande incêndio que aconteceu em Roma. Provavelmente os historiadores falam, e há muitas provas e evidências, que colocam esse fato na conta de Nero. Mas Nero, naquele exato momento, quando acontece aquele grande acidente, e boa parte de Roma foi destruída, ele acusa os cristãos. Interessante de pensar naquilo que aconteceu em Roma naquela época, que vários bairros foram totalmente destruídos por causa daquele grande incêndio, mas onde viviam os cristãos não. Nero então pega essa situação e acusa os cristãos daquele grande incêndio. Os líderes da igreja naquele exato momento estavam sendo perseguidos, e Paulo talvez foi um dos que teve que responder por causa daquela situação. Paulo estava em Roma, preso, estava sendo julgado, e nesse processo que estava acontecendo, o tribunal de justiça romano ali, julgando Paulo, e Paulo se defendendo, mas sabemos que pela história a sua defesa não fez vez, ele acabou sendo responsabilizado, condenado e foi executado por causa do seu compromisso com Deus. Nesse tempo que Paulo estava preso, Paulo então escreve as suas cartas, chamadas cartas da prisão. Quem conhece a história do apóstolo Paulo, a sua biografia, sabe que foi as cartas com mais profundidade, tanto teológica, quanto o coração pastoral, o apóstolo Paulo abrindo, rasgando o seu coração e falando de um momento muito difícil. E eu chamo a tua atenção para esse fato. Paulo estava preso, Paulo estava já consciente de que estava chegando no final da sua vida, no final do seu ministério, mas ele fala do amor a Deus, do amor à obra da evangelização. Ele vai escrever, por exemplo, aos Filipenses, que carta fantástica, que carta maravilhosa. Paulo escrevendo numa situação muito difícil, mas fortalecendo e encorajando aqueles irmãos. Paulo escreveu então as suas cartas, e aqui 2 Timóteo foi provavelmente a sua última carta. E ela tem um caráter todo especial, porque se você ler o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, fica muito evidente que Paulo não só vai instruir Timóteo, mas Paulo rasga o seu coração. Paulo, como já estava percebendo que estava chegando no final da linha, no momento em que ele partiria desse mundo, e ele tem um grande desafio de animar alguém que estava começando ou desenvolvendo o seu ministério. Paulo fala: Timóteo, olha para mim, você sabe o que está acontecendo comigo, mas eu quero dizer uma coisa para você, não desanime, continue, você precisa avançar. E é por isso que ele começa dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 3, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Há 3 conselhos que eu quero deixar com você, que você vai perceber que foram conselhos que o apóstolo Paulo deixou ao seu filho na fé, Timóteo. Se nós queremos viver um tempo novo, se nós estamos olhando para frente e queremos nos preparar para os dias que virão, se nós queremos estar habilitados para a obra que o Senhor colocou na nossa mão, para os sonhos que nós temos, é válido observar esses versículos, levar em consideração esses conselhos e colocá-los em práticas na nossa vida. O primeiro conselho está no versículo 1, o segundo conselho está no versículo 10 e o terceiro conselho no versículo 14. Você vai ver, não sei qual é a tua versão, eu estou lendo aqui na NAA,
mas você vai ver, se você está com a revista e corrigida, com a Almeida corrigida fiel, não, a versão mais tradicional, você vai ver aí, né? Sabe, porém, isto, tu, porém, né? Você vai ver essas expressões marcando o versículo 1, o versículo 10 e também o versículo 14. Paulo chega dizendo para Timóteo isso: sabe, porém, isso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Qual é o primeiro conselho para um tempo novo? Nós precisamos aprender a discernir o tempo. Para você participar também, né? Não ficar aqui só me olhando, de repente pensando, me ajuda aí, prega para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, se você quer viver um tempo novo, o primeiro conselho da Bíblia que Paulo transmitiu a Timóteo é esse: nós precisamos discernir o tempo. Gente, presta atenção, a palavra tempo aqui não significa palavra cronos, o tempo cronológico, como agora, se eu estou enxergando bem, porque está meio escuro lá, parece que falta 20 minutos para as 8 horas, é isso aí? Muito bem, veja, esse é o tempo cronos, o tempo aqui e agora. A palavra tempo aqui, palavra kairos, que significa o momento em que nós estamos vivendo. Paulo vai dizer isso para Timóteo: Timóteo, sabe, porém, isso nos últimos dias. E nós precisamos aqui lembrar que essa expressão últimos dias fala do período logo após a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, passou por 40 dias ainda aqui na face da terra, reanimando os seus discípulos. Na sua ascensão ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois de 10 dias que ele voltou aos céus, né, o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Eles foram cheios, Atos capítulo 2 fala disso. Ali, queridos, é inaugurado essa expressão últimos dias. Qual é a expressão últimos dias? O que isso significa? Fala do período que Jesus voltou aos céus, ou que nós recebemos o Espírito Santo, até o dia da segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos vivendo aqui os últimos dias. Não pense nos últimos dias como se Jesus fosse voltar amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui a 10 dias. Nós temos quase 2000 anos de história de cristianismo, dessas coisas terem acontecido. Esses 2000 anos são reconhecidos pela palavra de Deus nessa expressão últimos dias. Pastor, até quando vai isso? Não sei. Agora, olhando por esse texto, olha o que a palavra diz a partir do versículo 2: pois os seres humanos serão avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores e assim por diante. Eu quero que você lembre aqui a palavra tempos difíceis. Ela vem de um vocábulo grego, chalepos, que significa um tempo de dor intensa, um tempo muito trabalhoso, um tempo muito difícil, um tempo muito desgastante. Paulo está dizendo isso: Timóteo, você precisa entender que o tempo em que nós vivemos não está sendo um tempo fácil. E nós, como nação brasileira, principalmente, né, quando estávamos votando, elegendo aí o presidente para mais 4 anos, tínhamos uma expectativa de que a história do Brasil poderia ser diferente se o candidato da direita ganhasse. Mas infelizmente o candidato da direita, da esquerda, ganhou. E enfim, e aí começou uma confusão. Eu tenho ouvido muitos cristãos dizendo isso: eu vou embora do país, porque agora o Brasil vai virar um comunismo, um socialismo e assim por diante. Veja, queridos, embora nós estamos passando por um momento político muito complicado, as dificuldades que estamos pensando aqui na perspectiva da palavra de Deus não está apenas relacionada a isso. Nós estamos passando por um momento difícil porque, preste atenção, essa dificuldade não nasce na política, não nasce na saúde, não nasce na educação. Essa dificuldade nasce no coração do ser humano. E onde tem gente, você vai ver isso aqui acontecendo. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E aí Paulo traz um conselho para Timóteo: Timóteo, fique longe de pessoas assim.
O primeiro conselho, se nós queremos viver um tempo novo, ou queremos viver agora essa mudança de estação, nós precisamos aprender a discernir que os dias em que nós estamos vivendo não são dias bons, são dias difíceis. Eu não quero trazer aqui uma palavra numa perspectiva pessimista, mas veja, esse é o grande segredo, é nós nos prepararmos para o dia difícil, porque na dificuldade, se estamos preparados, nós vamos conseguir superá-las. Semana que passou agora eu fui fazer uma celebração fúnebre, um senhor de 93 anos, que partiu dessa vida, o vô da Andressa, casada com Igor, Andressa psicóloga. Andressa perdeu o avô dela com 93 anos de idade, e lá nós estávamos falando a respeito disso. Olha, há um versículo na palavra de Deus que diz assim: é melhor você estar na casa onde há luto, do que na casa onde há uma festa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Mas veja, por mais incoerente que isso pareça, o próprio versículo se explica dizendo assim: porque na casa onde há luto, nós vemos o fim de todas as coisas, e o nosso coração se aplica. Se você quer estar preparado para os desafios da vida, leve em consideração isso. Aprenda a discernir o tempo. Irmãos, nós estamos vivendo num momento muito complicado, muito difícil. E não é por causa do governo, como eu disse, não é por causa da ideologia política, não é por causa das coisas que estão acontecendo, não é por causa que o Brasil perdeu agora, entendeu? O jogo da Copa foi eliminado. Nós estamos passando um momento difícil, porque o coração do ser humano vai se afastando de Deus, e o resultado é tudo isso que nós lemos a partir do versículo 2. Não se engane. Pastor, graças a Deus porque eu estou dentro da igreja. Infelizmente, como pastor, eu tenho que dizer isso, eu não queria. Mas até dentro da igreja nós encontramos situações assim. Por quê? Porque, como eu disse, aonde há pessoas, você vai ver essas situações acontecendo. O que Paulo está dizendo: Timóteo, aprenda a discernir o tempo, foge dessas coisas para que isso também não aconteça com você. Não pense que pelo fato de você ser crente, estar na igreja, ou participar de um ministério, ou ter um chamado, ou uma promessa de Deus sobre a sua vida, que você está isento dessas coisas. Se nós não aprendermos a discernir o tempo, nós podemos amanhã ou depois estarmos sofrendo com as mesmas coisas que estão escritas aqui. Paulo vai trazer um conselho: Timóteo, você está vendo todas essas coisas? Quando você começar a se deparar com isso, foge disso. Não é fugir das pessoas, mas é fugir dessas circunstâncias, porque isso tem um poder de desvirtuar a fé no nosso coração. O pai da fé, que levou Timóteo, a crescer e a entender o chamado que ele tinha, senta agora com seu filho na fé. Timóteo, diz isso para ele: Timóteo, aprenda a discernir o tempo. Aprenda a discernir o tempo. Para você que está na universidade, que bom que você está estudando, se preparando para a vida, mas entenda, querido, lá naquele meio onde você está, entendeu? Aprendendo com os professores, lidando com seus amigos, leve isso em consideração. O tempo é um tempo difícil. Dentro da sua casa, você que vive família, ou tem expectativa de manter uma família, ou construir uma família, leve isso em consideração. O tempo é difícil. Como pai, às vezes eu fico apavorado de olhar para esse mundo e ver meus filhos crescendo, tendo que lidar com o mundo que cada vez mais caminha na contramão da vontade de Deus. E eu fico pensando: Senhor, um dia eu não vou estar aqui, um dia eu vou partir dessa vida. Daqui a pouco os meus filhos começarão a fazer as suas escolhas e viver as suas próprias vidas, construir as suas próprias histórias. O que vai ser da vida deles? Que tempo difícil eles estão vivendo. Por quê? Porque os dias que nós estamos passando são tempos difíceis, são tempos complicados. Agora, se você entender isso, e buscar em Deus, e clamar pelo Senhor, e construir a tua vida, não a partir do que a onda está levando as pessoas, mas principalmente por aquilo que Deus diz, promete e orienta na sua palavra, você vai estar preparado para lidar com esse tempo difícil. E eu quero aqui abrir um parênteses bem pequenininho. Quantas pessoas que eu estou vendo passando por tempos difíceis, totalmente despreparados, que tragédia. Famílias estão sendo destruídas, pessoas com muito potencial estão vivendo uma vida literalmente limitada.
Jovens que foram, quando crianças e adolescentes, extremamente estimulados, mas quando começam agora a viver as suas próprias escolhas, vivem uma vida limitada. Por quê? Porque não entenderam isso. E o tempo em que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Eu quero lembrar aqui de uma palavra que Paulo disse em Romanos capítulo 13, que ele vai dizer que nós devemos, para lidar com o tempo e discernir esse tempo, sermos sóbrios e criteriosos, porque os dias são maus. Quer viver uma estação nova e construir um legado onde você vai poder olhar para trás e ver Deus fazendo diferença na sua vida? Irmão, busque discernir o tempo que você está vivendo. Se você buscar discernir o tempo que você está vivendo, você vai ser mais prudente com as suas escolhas. Porque as escolhas, elas têm uma consequência. As escolhas, elas apontam para um caminho, e esse caminho nos leva a selar o nosso destino. Tome cuidado, leve isso em consideração. Timóteo chega diante agora das circunstâncias, ele tem a oportunidade de ver um mundo diferente, porque Paulo está dizendo: olha, não é só dificuldade que está acontecendo comigo, a partir de agora, Timóteo, fique esperto, porque literalmente o bicho vai pegar, mas você continue, avance. Primeiro conselho, nós precisamos aprender a discernir o tempo. Segundo conselho, o versículo 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, e também as minhas perseguições e os meus sofrimentos, as quais tive de enfrentar em Antioquia, em Listra e em Icônio. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim: olha, o segundo conselho para um tempo novo é esse: precisa ter bons referenciais. Você precisa ter pessoas que te inspiram. Quem são os seus referenciais, querido? Quem são os nossos referenciais? Quem são aquelas pessoas que nós olhamos e nos inspiramos e pensamos assim: cara, eu estou passando por um momento da minha vida, mas eu quero construir uma família, eu quero ter uma carreira, e eu olho para essa pessoa que tem uma história de sucesso, de vitória, de superação, eu quero ser igual a essa pessoa. Paulo vai dizer aqui: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Ou seja, literalmente Paulo está dizendo: olha, você tem um referencial, você viu como eu agi, você viu como eu me conduzi, você viu a obra de Deus acontecendo na minha vida. Segue de perto esse referencial, trilha o mesmo caminho. Paulo elogia, exorta Timóteo a viver um referencial de forma diferente. Irmãos, aqui eu quero pensar com você o seguinte: quem são os nossos referenciais? Quem são os referenciais da nossa geração? Você já parou para pensar quem é aquela pessoa que quando você busca uma referência, fala assim: cara, eu penso, não, eu quero ser igual aquele irmão, igual aquela irmã. Há umas 4 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz um casamento do Carlinhos e da Raquel. O Carlinhos, ele chegou na igreja, nós temos mais ou menos a mesma idade, ele acho que é um pouquinho mais velho do que eu. Ele chegou na juventude aqui na igreja, num tempo, queridos, que a gente viveu aqui, grandes moveres e ações de Deus no nosso meio. Eu me lembro, como adolescente, eu olhava para a vida do Carlinhos e falava assim: Senhor, eu quero um dia orar como esse rapaz ora, eu quero um dia servir a Deus e evangelizar como o Carlinhos fazia. Porque na geração da juventude, o Carlinhos era uma referência em buscar a Deus, em servir a Deus, em viver uma vida com Deus. Eu gostaria que você olhasse ao seu redor e pensasse: quem são os referenciais que você tem seguido? São referenciais bons ou referenciais ruins? Pastor, como eu vou fazer essa avaliação? Preste mais ou menos atenção nisso. Essa pessoa que me inspira, ela tem uma vida com Deus? Essa pessoa que me inspira, eu olhando para a vida dela, há um desejo crescendo dentro do meu coração de me aproximar com o Senhor?
Eu tenho visto muitos de nós buscando referenciais com relação a sucesso, mas não sucesso na caminhada cristã. Sucesso no sentido de falar, não, cara, eu quero ser um milionário. Eu quero ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera. E aí eu vou seguir no Instagram, e aí eu vou buscar ter contato com aquela pessoa e acompanhar as lives e o que ele ensina, porque ele é uma pessoa de sucesso. Mas quando você olha para a vida dele, pessoal, quando você olha para a família da pessoa, é uma tragédia. Porque nós não podemos medir sucesso dessa forma, queridos. Os referenciais que devem nos inspirar, um referencial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Agora olha que coisa incoerente. Paulo está olhando para Timóteo falando assim, Timóteo, você tem me acompanhado, cara, você sabe o que aconteceu comigo, e quanto sofrimento eu passei, mas o Senhor me livrou de todas essas situações. Ele fala algo muito legal, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Mas na verdade, Timóteo, você precisa entender que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A nossa geração, ela está com os ouvidos bem abertos para um evangelho do sucesso, um evangelho que tem anestesiado a alma de muitas pessoas e criado uma ilusão de que você ser crente vai ser colocado agora sobre você um manto de prosperidade, de vida bem-sucedida, de felicidade, que você vai se tornar a pessoa mais maravilhosa, amada, idolatrada desse mundo. Queridos, essa não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de cruz, de sofrimento. Paulo está falando, Timóteo, olha para mim, cara, olha o que aconteceu na minha vida. Depois de algumas semanas que Timóteo recebeu essa carta, Paulo foi decapitado. Segue o meu exemplo, esteja disposto a sofrer em prol do Evangelho. Irmão, preste atenção numa coisa, uma proposta de Evangelho sem cruz não vem de Deus, vem do diabo. Essa vontade de crescer, de vencer, de se tornar alguém na vida, passando por cima daquilo que a Bíblia nos ensina, queridos, isso não vem de Deus, isso vem do diabo. É o que Jesus sofreu na tentação no deserto. Olha, está vendo os reinos da terra, eu vou te dar tudo, você não precisa ir para a cruz, você só precisa se ajoelhar, prostrar e me adorar, porque eu vou te dar tudo isso. Você vai ter glória, você vai ter sucesso, você vai ser uma pessoa bem sucedida. Mas naquele exato momento, o exemplo de Jesus para nós foi, não, está escrito, somente o Senhor nós devemos adorar, somente Deus nós devemos glorificar, somente o Senhor, somente o Senhor. Quais são os nossos referenciais? Quem são os nossos modelos? Há muita pessoa bem sucedida nesse mundo, mas eu vou dizer uma coisa para você, vai ficar nesse mundo, mas existem pessoas que a Bíblia diz, quando nós olhamos para a galeria da fé, Hebreus, que o mundo não são dignos dessas pessoas, pessoas que foram lembradas na história, mas outras não, mas que nos inspiram pela sua vida com Deus. Há pessoas que nós às vezes não conhecemos o nome, há pessoas às vezes que nós tivemos pouco contato, mas quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, nos somos inspirados a buscar ao Senhor, a olhar para esse mundo e pensar, tem algo nesse coração que me impele em busca de algo que esse mundo não pode oferecer. Busque modelos, referências, não apenas de sucesso para esse mundo, mas de coração totalmente devoto, que serve a Deus, que tem compromisso com o Senhor, pessoas que possam inspirar a tua fé. Mas além de buscar bons modelos ou bons referenciais, seja também um referencial. Paulo estava exortando Timóteo aqui a não apenas olhar para a vida dele, mas ele mesmo ser um modelo e uma referência. Nós gostamos, isso é muito legal, sermos referências, mas Deus quer fazer de nós também um referencial para a nossa geração. Alguns de vocês estão envolvidos no trabalho com a nova geração. E esse é um cuidado que a gente precisa tomar, porque tudo o que nós fazemos quando estamos perto de uma criança, nós estamos influenciando. É por isso que existem às vezes alguns critérios que a igreja tenta estabelecer
para que nós possamos influenciar de uma forma positiva na nova geração. Agora, olha, pensando mais ou menos assim, você, que talvez esteja servindo o trabalho com as crianças, com a nova geração ou não, se uma criança estivesse perto de você hoje, olhando para tudo que você está fazendo, para tudo, a maneira que você pensa, a maneira como você lida com as coisas, com as pessoas, a maneira como você expressa o teu caráter, você seria um bom referencial para inspirar essa criança a crescer no projeto de Deus ou não? A criança poderia fazer tudo o que você está fazendo, que ela ia crescer no relacionamento com Deus, ou ela ia se afastar? Para sermos um bom referencial é aquilo, mais do que aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz, é aquilo que eles estão observando no dia a dia na nossa vida. E tem coisas que às vezes eles não vão ver nós fazendo, mas vão ver o efeito das coisas através da nossa vida. Que nós tenhamos bons referenciais, mas que sejamos também referenciais para a nossa geração. E o terceiro e último conselho, fala aí para a pessoa que está do teu lado, para viver um tempo novo. O terceiro conselho é esse: construa a sua vida fundamentado na palavra. De uma forma mais simples é isso, diga assim: permaneça na palavra. O versículo 14 diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, a palavra de Deus, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo vem: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Qual a finalidade? A fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Quer viver um tempo novo? Quer mudar de estação e ser bem sucedido para onde Deus te levar? Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Muitas coisas vêm e vão. Muitas coisas começam, mas daqui a pouquinho desaparece. Há ondas e modismos acontecendo em todos os momentos da história da humanidade. Mas a Escritura, querida, ela é inspirada por Deus. E ela permanece. A Bíblia diz que podem passar os céus e as terras, mas a palavra de Deus irá se cumprir. Paulo está agora dizendo para o seu filho na fé: permanece na palavra. Permanece naquilo que aprendeu. Vença as tentações. Cuidado com os modismos. Se você olhar para o capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo agora vai instigar Timóteo, olha só, o que você vai fazer nesse tempo? Prega essa palavra. Vive essa palavra. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. As pessoas vão gostar ou não vão gostar, mas pregue a palavra, ou seja, vive essa palavra. O que vai fazer diferença na sua vida é a palavra de Deus. Irmãos, o que vai fazer diferença na nossa vida não é a nossa conta no Instagram, não é quantos seguidores temos. Se você tem um canal no YouTube e tem muitos views, o que vai fazer diferença na nossa história é o quanto estamos permanecendo na palavra do Senhor. O versículo 16, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Queridos, o conceito daqui é tão profundo, teologicamente, o que essa expressão inspirada significa? É como se Deus tivesse soprado o hálito dele. O conceito de inspiração significa isso. A palavra é o hálito de Deus, o vento de Deus que foi nos dado. Fomos presenteados com uma revelação de Deus através da palavra. E essa palavra não é uma mera literatura. Você pode olhar para a Bíblia de várias maneiras. Muitos estão olhando achando que ela é um livro de literatura comum, que tem algumas coisas que ensinam moralidade, mas tem algumas coisas que talvez estejam ultrapassadas. Não, essa palavra permanece para sempre. Essa palavra tem um caráter de atualidade, e o que vai fazer diferença é quando essa palavra moldar a nossa vida e nós sermos guiados, como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Permanece na palavra. 3 conselhos que Paulo dá aqui a Timóteo. Um homem que estava chegando ao final da sua vida. Um homem que estava passando por um momento muito difícil, mas inspira o seu filho na fé, dizendo isso para ele: aprenda a discernir o tempo. Busque bons modelos, referencial. Você tem um referencial que sou eu, né? Você aprendeu comigo, então coloque em prática aquilo que você aprendeu. E o terceiro, permaneça na palavra, porque essa palavra, ela é inspirada por Deus e ela é útil para tudo na sua vida. São 3 conselhos que podem te ajudar a lidar com esse tempo novo. Quando nós estamos mudando de estação, quando nós passamos um ano, fazemos aniversário, saímos de uma escola e vamos começar um tempo novo, mudamos de trabalho, quando recebemos, né, uma oportunidade, independente de onde o Senhor nos leve e nos coloque, há muitas expectativas no nosso coração, mas se nós queremos nos conduzir e vivermos a vontade do Senhor, discerna o seu tempo, que você também busque bons modelos e referenciais para a sua vida, e que você, independente do que acontecer, permaneça na palavra do Senhor. Paulo, ele vai terminar a sua carreira como um grande homem vitorioso. Mas olha que coisa meio que incoerente. Vitorioso no reino de Deus diante do Senhor, para o mundo, um criminoso. Um criminoso que foi colocado para ser decapitado. Literalmente tiraram a vida dele porque acharam que ele era um perigo, uma ameaça para as pessoas. No capítulo 4, quando Paulo começa ali a falar com Timóteo, dando algumas orientações mais específicas, ele vai lembrar disso: Timóteo, na minha primeira defesa, fiquei sozinho. Ninguém veio aqui me ver. Ninguém me apoiou. E é claro, queridos, não entenda isso como maldade, porque naquele momento, se a igreja se colocasse ao lado do apóstolo, ela também seria martirizada. Se alguém se levantasse para defender o apóstolo Paulo, literalmente ia sofrer por causa daquela acusação também. O que as pessoas fizeram? Fugiram. Mas essa é a certeza de um homem que aprende a discernir o tempo, aprende a discernir o tempo. Um homem que tinha referencial de vida, e um homem que construiu a sua vida inspirado na Escritura. As pessoas podem me abandonar, mas aquele que me elegeu, aquele que me chamou, sempre vai permanecer comigo. Paulo sabia que as pessoas, talvez naquele exato momento não tinha condição de estar ali apoiando, mas havia algo no coração de Paulo que fez toda a diferença. É por isso que ele termina dizendo isso: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu cumpri a minha missão, e a partir de agora eu estou pronto, preparado para partir, para receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo sabia que partir dessa vida era algo melhor do que estar nessa vida. Por isso que ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Cristo me permanecer viver, eu vou trabalhar para Ele. Mas na verdade, no fundo, eu quero partir para estar com Ele. Ele fala: e a partir disso eu não sei mais o que vale a pena, se é ficar para trabalhar ou se é partir para estar com o Senhor. Então, vou fazer o seguinte: Deus que decide essa história. Que homem de Deus, que história, que coisa bonita. Diante do Senhor, nós vemos um homem que entendeu a vontade de Deus, que soube discernir o tempo que ele estava vivendo, que buscou um referencial. A partir do momento que Paulo teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada, e Paulo viveu a partir daquilo que era inspirado. Nós olhamos Paulo falando da palavra, escrevendo, e talvez Paulo não tinha dimensão de que as suas cartas se tornariam parte das Sagradas Escrituras, inspirada por Deus para orientar os cristãos a partir de então. E hoje, irmãos, nós estamos aqui, depois de quase 2000 anos, continuamos vivendo esse tempo difícil, mas Deus tem algo a fazer na nossa vida e através da nossa vida nessa geração.